Mas vamos agora falar sobre esse rapaz, né? Vamos falar sobre a sexualidade e a psicanálise. Olha aí esse slide que a gente colocou. Será que realmente Freud só pensava naquilo? Como dizia Dona Bela lá da escolinha do professor Raimundo? Vamos ver o que Freud fala sobre sexualidade, né? Freud vai dizer que para entender a sexualidade do adulto, basta olhar a sexualidade nas crianças. Essa sexualidade é composta por inúmeros ingredientes e não necessariamente pelos órgãos genitais e muito menos só pela junção de macho e de fêmea. Olha lá a cabeça de Freud. Ele já entendia que a sexualidade não é pênis e vagina. Pênis e vagina estão dentro do universo, mas a sexualidade é muito mais complexa do que isso. E aí, quando Freud começou a falar, né, sobre essas questões, sobre essas existências, houveram muitos problemas. Até mesmo talvez porque a forma como as pessoas entendiam o que Freud colocava não soava muito bem aos ouvidos, né? Para Freud, a função sexual encontra-se em existência desde o próprio início da vida do indivíduo, conquanto no começo esteja ligado a outras funções vitais e não se torne independente delas, senão depois ela tem de passar por um longo processo complicado para o desenvolvimento, até se tornar aquilo que estamos familiarizados, como sendo a vida sexual normal de um adulto. E aí eu queria, só para te instigar, eu queria perguntar para você, o que é normal? O que é normal para você dentro de uma vida sexual? Aí, né, devem estar surgindo aí série de questionamentos. Lembrando que o que é normal para você pode não ser normal para mim. O que é normal para mim pode não ser normal para você. Então, entende por quê? Se hoje nós já fizemos tantos questionamentos, tantas perguntas, imagina na época de Freud. Aí vai lá Freud falar que tudo começa no início da vida, como uma criança, né? Quando a criança nasce. Então, claro que as pessoas de cara não absorviam muito bem essa história. Elas não conseguiam entender muito bem. E Freud não estava falando sobre a criança como o sexo em si, a penetração. Ele estava falando da sexualidade como energia. Porém, as pessoas vinculavam essa sexualidade como o sexo em si, como penetração, como órgãos genitais. Por isso soou tão mal e trouxe tanto problema. Aí eu coloquei aqui para vocês essa imagem, né? Eu não sei se você viu aí a Netflix, ela colocou um documentário sobre Freud, então eu coloquei esse Freud aí todo, né, misterioso, com esse ar assim sensual, só para a gente descontrair um pouquinho, tá bom? Em psicanálise, o conceito do que é sexual abrange bem mais do que o sentido popular. São percebidas como pertencentes à vida sexual todas as atividades, dos sentimentos, que temos impulsos sexuais primitivos, como fome, mesmo quando esses impulsos se tornam inibidos com relação ao seu fim sexual, com o seu fim sexual original, tá? Ou tiveram que trocar esse fim por outro que não é mais sexual. Freud, 2019, em 1910, fala isso. E aí tem um outro conceito também. Segundo Nunes e Silva, ele fala o seguinte: a criança vive sua sexualidade desde o que nasce, no contato sexual com a mãe, com o mundo exterior, e estabelece a sua percepção corporal em diferentes fases da sua vida. Ou seja, o corpo da criança é o universo sexual e assim a noção do corpo é essencial para a sua sexualidade. Eu coloquei aqui um slide, olha bem essas crianças. Elas estão tendo algum tipo de contato sexual, mas elas estão percebendo os seus corpos, estão sentindo sensações. E era tudo isso que Freud queria falar quando ele falava, né, que a criança ela já vem com toda essa questão sexual. Tá bom? Freud falava sobre a sexualidade em crianças, ele se referia à sexualidade pulsional. Sexualidade esta que não tem sua base nas genitálias, na biologia do corpo, mas uma sexualidade pulsional, que pode ser observada, por exemplo, no olhar de uma criança, nos gestos da criança, até mesmo na sua boca. Lembra aí quando uma criança estava sendo amamentada pela mãe? A forma como ela olha, como ela toca o seio da mãe.
Já lembraram isso? Aquela, né, aquela satisfação, quando ela, né, está cheia, quando ela está bem alimentada, que ela dorme no seio ou afasta, quando ela não quer o seio, que a mãe vem e ela, né, hoje assim querendo, não querendo. Então é toda essa questão da sexualidade pulsional. Olha aqui, eu trouxe essa imagem para você. Olha a carinha desse bebê. Ele está demonstrando satisfação ou não? Lembra lá atrás do nosso conceito de sexualidade pela OMS? Sobre as sensações, o que sentimos. Olha bem, ele está com uma carinha de quem está satisfeito, de quem está alegre. Isso gerou prazer nele. Prazer sexual, do que a gente entende como sexualidade, como sexo não, tá? Um prazer de energia, de pulsão. O primeiro objeto do amor em ambos os sexos é a mãe, afigurando-se provavelmente de que no início uma criança não distingue o órgão de nutrição da mãe do seu próprio corpo. Então nem teria como existir uma questão sexual aí, tá bom? A sexualidade, ela está presente no momento do nascimento e nos segue até a morte. Sabemos que a infância é um momento crucial que definirá a personalidade, a identidade, os comportamentos típicos e a estrutura psíquica do indivíduo. Freud entendia que a sexualidade começava na infância e a partir desse contato sexual entre indivíduo e mundo, despertava-se o seu psiquismo. E especificamente para a psicanálise, despertava na criança o seu maior desejo, que era o desejo de desejo. Mas e o que é desejo para Freud? O desejo é o desejo de voltar a reviver a experiência de satisfação, aquela primeira vivida no vínculo com o outro e que agora é o objeto desejado. Aí, vamos voltar aqui, essa imagem do bebê com a mãe. Olha só como é interessante, tá bom? E falando em desejos, né? Você tem desejo de quê? Como é o seu desejo quando a questão é sexo? Ou quando se fala de sexualidade? Por carregar uma questão, uma conotação até do proibido ou do depravado, né? Nós usamos uma palavra que no nosso cotidiano que ela não é bem utilizada, né? A gente fala assim, em especial nós mulheres usamos muito, né? Ai, mas esse marido meu marido é um pervertido. Menina só pensa em sexo o tempo todo, é um pervertido. Você já ouviu? Você já falou de alguém essa questão, essa frase? Fulano é um pervertido, só pensa nisso. Mas o que será perversão? Vamos ver se realmente esse fulano aí é um pervertido? Vamos buscar alguns conceitos sobre perversão. A perversão é um desvio de comportamento apontado pela psicanálise como o tripé das psicopatologias, juntamente com a neurose e a psicose. Popularmente, o termo é utilizado para indicar uma espécie de depravação sexual. É o que eu falei, né? Fulano é um pervertido. A gente usa essa palavra de uma maneira, né, que não é o ideal. Mas os especialistas trabalham num corpo muito mais amplo, tá bom? Na leitura dos 3 ensaios, que é todo um contexto que Freud fala sobre a sexualidade, podemos concluir que em 1905, Freud identificava a perversão como a monotonia da satisfação de um desejo de via de gozo fálico, mas se utilizando exclusivamente de um único objeto de satisfação, no lugar então da liberdade do sujeito de se exercer sexualmente em toda a sua plenitude, o sujeito perverso se limitava ao gozo de uma maneira só. Então, quando você fala que fulano é um pervertido porque ele só pensa em sexo, é um ditado popular que não cabe, tá bom? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre os perversos e nós vamos entender que nós usamos a palavra perversão de uma maneira errada, tá? Já no vocabulário da psicanálise, ele define perversão como sendo desvio de relação do ato sexual normal, definindo este como coito que visa a obtenção do orgasmo por penetração genital com uma pessoa do sexo oposto. Isso está escrito no dicionário da psicanálise, tá bom, gente? No vocabulário, perdão, da psicanálise. Em fragmentos da psicanálise, de um caso de histeria,
Na página 53, Freud pode dizer que na vida sexual de cada um de nós, ora aqui, ora ali, todos transgredimos de um pouquinho os estreitos limites do que se considera normal. Você é normal ou você é um pervertido? Vamos entender o que é as perversões, né? Foi usado durante muito tempo o termo perversão, depois foi trocado, tá, por parafilias, tá bom? Então, perversões ou parafilias, vocês vão encontrar dentro da literatura essas duas palavras. O termo perversão caiu em desuso, sendo substituído por parafilia. O que muita gente não sabe é que o fato de adotar um comportamento sexual diferente será visto como uma doença somente se for a única forma que a pessoa tem para conseguir e viver a sua sexualidade. Então, nós vamos falar aqui de alguns exemplos, mas o que você tem que ter em mente é essa questão. Quando a questão ela via uma parafilia, quando ela é a única forma de se obter prazer, aí ela é parafilia, tá bom? Eu vou falar aqui sobre algumas parafilias também, não são todas, mas as mais comuns que a gente escuta. Nós vamos começar pelo exibicionismo. É quando a pessoa mostra seus genitais a uma pessoa estranha, em geral em local público. O prazer está em observar a reação da vítima, de medo, de surpresa, de aversão, levando à afirmação da masculinidade, o que remete ao complexo de castração. Geralmente, a gente vê essa parafilia ligada ao homem, né? Ele precisa se sentir, a forma que ele tem de se sentir mais macho. A gente vê, é uma parafilia que a gente vê com mais constância. Outra parafilia é o fetichismo. É quando a preferência sexual da pessoa está voltada para objetos, tais como calcinha, sutiã, o pé, né, um sapato, coisas do tipo, sendo considerado por Freud como decorrente também do complexo de castração, estando o fetiche associado simbolicamente com o falo, tá bom? Mais uma vez, vale relembrar que tudo isso, né, que eu vou ler aqui para vocês, só se torna uma parafilia se for a única forma de prazer, tá bom? Fetichismo transvéstico é caracterizado pela utilização de roupas femininas por homens heterossexuais para se excitarem. O voyeurismo é quando alguém precisa observar pessoas que não suspeitam estarem sendo observadas, quando eles estão se despindo nuas ou até no ato sexual. E aí, vamos fazer uma aqui que é bem falada, que é o masoquismo e o sadismo sexual. Quem viu aí os 50 Tons de Cinza, né, ou leu o livro, sabe bem do que eu estou falando. Existe o masoquismo quando a pessoa tem a necessidade de se submeter ao sofrimento físico ou emocional para obter prazer sexual, sendo atribuído por Freud a fantasias destrutivas do indivíduo, voltadas contra si mesmo, no mecanismo de introjeção. Esse é o masoquismo e o sadismo. E as duas últimas que eu quero falar é o froteurismo, que é a atitude de um homem que, para obter prazer sexual, necessita tocar ou esfregar o seu pênis em outra pessoa completamente vestida, sem o consentimento dela. Lembra no ônibus, no metrô, né? Quando acontece. E a pedofilia, que envolve pensamentos e fantasias eróticas repetitivas ou atividades sexuais com menores de 13 anos de idade. Lembrando que essas duas últimas que eu falei, elas vão contra as leis do nosso país, então se a pessoa for pega em uma delas, isso pode ocasionar prisão, tá bom? Outra coisa que a gente volta a falar, só é considerado parafilia quando tudo isso que for falado aqui for a única fonte de prazer, com exceção da pedofilia, tá bom? Que aí é crime. É importante ressaltar que essas condições só terão consideradas doenças quando elas forem a única forma de sexualidade do indivíduo e que tentativa dele de recorrer a outras formas de sexualidade para obter o prazer sexual geralmente são fracassadas, o que levará essa pessoa a continuar insistindo na mesma atividade, tá bom? As parafilias decorrem de alterações psicológicas durante a fase inicial do crescimento e desenvolvimento da pessoa. E aí eu quero falar para vocês um pouco sobre a estrutura da nossa personalidade, né? Todos nós não temos para onde correr. Ou nós somos neuróticos, ou nós somos
psicóticos ou nós somos perversos, né? Então vamos ver um pouquinho sobre isso para ver onde é que você se encaixa. Vamos ver sobre a neurose. A neurose é uma estrutura da personalidade que está intimamente ligada à angústia. A pessoa consegue manter um pensamento racional, distingue o certo do errado, ela tem necessidade de seguir as normas e fazer aquilo que é correto e sente-se culpada quando ela não consegue. Esse é né, a estrutura do neurótico. Do ponto de vista estrutural na neurose, vai prevalecer o recalque, tá bom? E o conflito é entre o ego e o id. Os sintomas são histeria, neurose obsessiva e fobias. Já a psicose é uma estrutura de personalidade que prejudica a percepção e o pensamento da pessoa, afetando a sua capacidade de julgamento. Diferente dos neuróticos, o psicótico não reconhece as regras, ou mesmo que as reconheça, se sente indiferente a elas, nem respeita as normas estabelecidas, por ser isento de culpa ou de ansiedade. O neurótico era, né, a culpa era algo muito pesado, para o psicótico a culpa não existe. Do ponto de vista estrutural da psicose, o mecanismo de florclusão, ou seja, há uma rejeição da percepção da realidade. Esse é o psicótico. A perversão é uma estrutura de personalidade na qual a busca pelo prazer é constante. A pessoa sabe que existem normas. Ela é capaz de reconhecê-las, mas ela tende a transgredi-las. No lugar de sentir culpa ou remorso, o perverso costuma desfrutar desses momentos, tá bom? E do ponto de vista estrutural da perversão, existe um mecanismo de renegação, recusa e desmentido. O conflito se dá na cisão interna do ego, que em parte recusa e em parte reconhece a realidade, né? Há uma dualidade aí. Na origem, somos perversos, e é o complexo de Édipo que vai em função de normatização, de introdução da norma, da lei, fazer recalcar ou não essas funções, tornando o indivíduo neurótico ou não, dependendo da eficácia da incidência das normas impostas pela triangulação édipica. E aí eu lembro da importância que existe da figura paterna nesse momento, né? E como nós, mães, temos uma tendência muito forte em pegar os nossos filhos e, em vez de entregá-los para o pai nesse momento, né? Essa disruptura, é necessário que você dê espaço, mãe, para que o seu marido e que o pai dessa criança entre nessa questão, faça essa triangulação de uma maneira saudável, para que, né, o psique do seu filho se desenvolva de uma maneira saudável. Nós tendemos a dizer o seguinte: mas ele não sabe cuidar, ele não cuida como eu, quando na verdade ele tem algo para oferecer para o filho que você, mãe, por melhor que seja, não tem. Então fica a dica aí, tá bom? Voltando aqui para a matéria, né? O sujeito de estrutura perversa mantém-se, contudo, excluído do complexo de Édipo e da alteracidade, passando a satisfazer seu libido sexual consigo mesmo, sobre caráter narcisístico. Tal estrutura dá-se por meio de uma fixação, uma pulsão parcial que escapou ao recalque, tornando uma fixação exclusiva. A recusa da criança em aceitar a falta fálica da mãe ocasiona a recusa da percepção de castração, que torna a ideia da figura da mulher com pênis, que é a origem da fantasia da mulher fálica. Isso está aqui em Siqueira, 2009, tá? Ao longo do tempo, o conceito de perversão esteve embutido de preconceitos, estigmas e ideias moralistas. Com os estudos da psicanálise, esse termo ganhou um novo redirecionamento, se caracterizando como um conjunto de comportamentos que buscam o prazer de modo continuado. Então, o cara, né, pervertido não é aquele cara que pensa em sexo toda hora, tá bom, meninas? Também porque a estrutura dele, hormonal toda, foi preparada para isso. Isso não é perversão. E a partir da infância que essa estrutura se constrói, se desenvolve no mundo adulto com base na fixação do desvio quanto ao objeto do desejo. Eu trouxe aqui para vocês, né, vocês estão vendo aí, alguns escritos de Freud sobre sexualidade, né? Tem uma listinha aí bem interessante.
Uma coisa que eu achei bem, né, eu pulei aqui, mas eu quero voltar para falar a nível das parafilias, é que há algum tempo, né, a masturbação esteve inclusa nessa lista. E aí depois foi se observando de uma maneira diferente. Mas pense bem, lembra que a gente falou sobre o conceito, sobre que quando é a única forma de se obter o prazer sexual, ele é problemático. Então a gente vê também pessoas que usam a masturbação como a única forma de obter prazer. Ela tem outras questões e ela não consegue ter contato com o seu cônjuge ou com o seu parceiro ou parceira, e a única forma que ela obtém prazer é sozinha, com a masturbação, ou o excesso de masturbação também. A impede de, quando está com o seu outro parceiro, não conseguir realizar o ato sexual. Então, isso também é um problema, tá bom? Minha mãe dizia uma coisa, ela falava assim, ó, tudo que é demais é sobra, né? Então, vamos entender que tudo que está em excesso, mesmo que aparentemente seja bom, quando vai ao excesso, vira problema. É igual o sal. A comida sem sal é ruim, mas se eu botar sal demais, estraguei a comida. Então, dentro desse universo, desse mundo da sexualidade, do sexo, ele vai ser temperado, tá bom? Como tudo na vida, nós precisamos de um equilíbrio. Lembrando que, como não se refere somente a mim, né? É o meu parceiro ou a minha parceira, então nós precisamos trabalhar o diálogo, precisamos trabalhar o nosso autoconhecimento e o conhecimento do nosso parceiro também, e precisamos entender o que é normal. O que é normal para você é normal para mim? Né? De repente, um comportamento extremamente anormal para mim é extremamente normal para você. Então, a conversa é algo muito interessante, deixar as claras no relacionamento, falar de sexualidade com muita clareza. Esse tem que ser o nosso alvo, e desmistificar essa questão do peso, do pecado, da imoralidade, né? Entender que é algo que é fundamental para a nossa psique. Desde criança, se falar sobre a sexualidade. É muito comum que, quando a criança pequenininha, ela está lá brincando no meio da sala e você vê ela nesse processo de descoberta do corpo, ela vai lá e enfia a mão nos seus órgãos genitais, passou a mão lá, gostou da sensação, tá? E aí ela fica como se estivesse, né, com a mesma naturalidade que eu estou aqui acariciando minha mão. E aí você, adulto, que já tem essa percepção modificada, tira a mão daí, não pode e tal, e começa toda aquela repressão, não é verdade? Então, vamos começar a entender que sexualidade é algo natural, é algo nosso, é algo nato, veio com você, como a fome, como o sono, como qualquer outro sentimento. Né? E vamos trabalhar isso da melhor forma possível. Você que tem filhos pequenos ainda, a forma como você introduz vai fazer muita diferença na vida do seu filho adulto. Porque hoje, como adulto, o que eu e você carregamos sobre a nossa estrutura de sexualidade e de contato sexual, ela vem lá do passado. Por isso, para Freud, tudo era sexo. Ou, na verdade, tudo era sexualidade. Né? E as pessoas, por misturarem muito esse quesito, não conseguiam entender o que ele disse. Nós estamos indo para o final, pessoal. Nós vamos dar aqui as nossas últimas considerações. A apostila, que também vai estar aí na área de vocês, tá bom? Para vocês darem um material complementar. E eu volto a dizer, é algo que nós temos que estudar e estudar e estudar. A nossa intenção aqui foi de dar uma mexida nos seus conceitos, de dar despertar em você a curiosidade por conhecer um pouco, por entender um pouco, primeiro de si, de como eu vejo essa questão da sexualidade, do sexo, como eu interpreto isso como pessoa, como eu vejo como profissional da área, para depois poder acolher as pessoas que vão vir até nós, sejam nos nossos sets analíticos ou até mesmo no nosso ciclo de amizade, tá bom? Freud esclarece, então vamos aqui para as considerações, né? Freud esclarece que aquilo que o perverso realiza põe em ato, é o que o neurótico sonha fazer. Tá vendo? Então, lembra aquela coisa de médico, de doido, todo mundo tem um pouco? Então, será que você não tem que pitadinha de perverso a gente não tem? Cada um de nós tem. E o clássico enunciado freudiano, a neurose,
é o negativo da perversão. Ali onde o neurótico recalca o desejo, o perverso avança em sua vontade de gozo, sob a proteção de uma impostura. Estudar a sexualidade é um caminho extenso. E como o mundo e as pessoas mudam muito rápido, a sexualidade também acompanha essa mudança. Então, o que nós vimos como questões sexuais ontem, hoje, estão tão diferentes, né? Bem-vindo a esse caminho, que nós não vemos o fim. Só se sabe que nos cabe a nós o papel de não nos cansarmos de conhecer e de estudar a psique humana e suas grandes descobertas. O que nos interessa é que cada indivíduo se compreenda e faça as pazes com a sua sexualidade, dando a ela a naturalidade que lhe é devida. Então, eu espero que você faça algumas reflexões nesse momento e que comece a trabalhar as suas questões de sexualidade de uma maneira muito mais natural, como ela requer. Tchau, tchau. Eu espero vocês no nosso fórum de discussões.